Oi, gente! Hoje de manhã, alternando aí os horários para atender algumas pessoas. Ouve a musiquinha, ó, Marisa Monte. Vê se você reconhece. Vontade. Paula maravilhosa, tudo bom? Vê se você tá ouvindo aqui quem que tá cantando, enquanto a gente aguarda a Yara. Desejo. Ó a Luziana aqui, maravilhoso. Luziano vai saber que música é essa. De vontade. Quem lembra? Fala aí pra nós no escrito. Deixa a Juliana ver eu desafinando. Nossa Senhora. Água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Ê, Titãs bom! A gente não quer só comida. Vamos aguardar ouvindo música enquanto a Yara chega. A gente não quer só comida. Comida para qualquer parte. Yara, você tá como Paula? Não, né? Porque tá pedindo pra visualizar aqui. São balé. A gente não quer só. Nossa, é bom demais, né, gente? Fala a verdade. Ê, meus anos 80 ou 90, hein? Não lembro se é 80 ou 90, mas é anos bons 80 e 90. E aí com Titãs, né? Marisa Monte. Essa voz belíssima, eu escolhi a Marisa Monte, mas o Arnaldo Antunes é um espetáculo também. Vamos ver se a Yara consegue entrar. Ela disse que não tem costume de fazer live. Vem, Yara! Yara Magalhães entende tudo de cultura, de cinema. Vocês estão conseguindo ouvir? Amor, a gente não quer comer, a gente quer pra alimentar a dor. Ele errou, ela. Yara, sua linda, você esperou a mensagem para você visualizar? Tem que esperar a mensagem. Vai lá de novo. Vai lá na tarjinha vermelha no meu nome, aí você clica e espera a mensagem. Eu vou te chamar, que aí facilita. Vou te chamar. É pasto, comida é... Não, vai ser bom. Você tem fome de... Agora é sede, não é fome. Você tem fome de quê? Ai, que espetáculo! Salve Titãs! Ainda ela termina falando salve Titãs, maravilhosa! Fala que não. Agora eu acho que vai... A Yara, ela entrou aqui, mas ela entrou sem visualização. Isso põe coração mesmo, gente, que hoje tá friozinho, a gente fica mais carente. Pode pôr, que não tem problema não. Aí preenche o nosso. Aí a Yara agora saiu, vai voltar de novo. Tá vendo? Maravilhosa ela. Deixa eu pôr mais musiquinha pra nós. O que vocês querem ouvir? Fala aí. Bom demais esse daqui da Marisa Monte, gente. Sou muito fã. A gente pode ouvir com o Arnaldo Antunes. Pra gente ver a diferença, ó. Comida, Titãs. Eu acho tão bonito o povo que é profissional, né? Já tem um computador do lado com a música, tem outro negócio assim, aqui a gente não tem. Adoro. A gente só tem a cara, a coragem, a prosa boa e o convidado bacana. Só isso. Aqui, lá. Vamos pro Titãs. Yara, você tá vendo? Mas eu não tô te vendo. Você apertou o pra entrar na visualização? Porque você não tá aparecendo aqui, não. Porque o que acontece? A hora que você aperta o bereguedé, aí aparece aqui pra mim, dá uma rodadinha assim, ó, e aí você entra. Porque do jeito que você tá como todo mundo aí, sem aparecer aqui. Você tá me ouvindo, eu sei. Porque você tá como todo mundo aí, mas não é assim. Você tem que clicar a tarjinha vermelha, esperar uns segundinhos, aí vai aparecer assim, visualizar. Ou entrar, alguma coisa assim. Aí você quer.
Aí eu te aceito aqui, entendeu? É assim que funciona. Vai dar certo, bem. Isso é a parte fácil. Outro dia alguém falou assim, não, é difícil demais. Eu falei, não, difícil é criar filho, difícil é ficar casado, difícil é o problema na saúde, a pandemia. Isso aqui é fácil, né? Difícil é o desemprego, isso. Ah, isso daqui é só apertar botão. É. Luciano, seu maravilhoso. Você pediu pra ela entrar novamente? Ótimo. Não, mas vai dar, Yara. Vai dar certo. Relaxa que vai dar certo. A gente podia ter testado antes, né? Mas vai dar certo. Isso é fichinha perto do resto. Pensa bem, né? Criar filho, nossa senhora. Aí é pro resto da vida. Tava falando disso ontem, gente. Como a maternidade é a maior tranqueira do mundo e é a coisa mais boa. É uma merda boa. Não é? Adoro! Quem que tá aí, seu fofo da UD universitária? Com a minha fala aí, nota é lixo, conhecimento é luxo. Adorei, porque é isso mesmo. Quando a gente foca no luxo, o lixo vem. Não tem jeito, Yara? Claro que tem, sua linda. Lógico que tem. Deixa eu tentar eu te chamando. Será que é porque será que eu te sigo, Yara? Às vezes eu preciso te seguir, né? Vamos ver se é isso. Aqui. Aqui, ó. Visualizar. Você apareceu, Yara. Vai dar certo. Calma que vai dar certo. Ah, não, você apareceu aqui. Agora vai rolar. Espera só um pouquinho. Aguardando, conectando. Ó, ó. Aquela pessoa, né, que fica feliz. Mas eu tava falando com Ai, meu Deus. Meu Deus! Difícil é criar filho. Difícil é participar do Tá movimento de aparecendo o mulheres, primeiro das sutiã, pedras. menina. Tá aparecendo o primeiro sutiã. Ó, Gente, ela tomei tá um toda banho. tomada banho cheirosa, que delícia! Não, bem, tá na Cheio de reunião livro com a cá cara de atrás, ó. mofada. Cheio de É, livro cá atrás. Aumenta seu volume aí, fica mais pertinho do microfone, pra gente ouvir bem. Aí, Yara, eu tava na reunião com a cara de mofada, eu falei assim, Jesus, eu não posso receber convidado assim, não. Aí fui lá em cima, deu uma melhoradinha. Vai ser bom. Yara, que prazer te receber. Você sabe que eu sou sua fã, te adoro, né? Muitos anos. Eu acho que a gente se conhece desde os anos, se brincar, 80 para 90. Porque eu lembro de você na sétima arte, que eu só pegava bereguedê lá. Eu lembro de você dando aula. Isso tudo foi quando? Bem, assim, você não lembra de mim, dentista, né? Não, dentista não. Essa novidade que eu sabendo agora. Pois é. Ó, eu posso colocar o óculos, porque tem uma Bem, luz deve. aqui, ó. Olha lá, olha. Tem uma luz Não, entrando depois dos aqui. 40, deixa eu te contar, depois dos 40, eu não enfio mais uma linha na agulha. E se eu não puser isso aqui, eu não vejo nem o teclado do celular, que é grande. Não, mas não é por isso, não. É porque está entrando uma luz direto aqui e eu Ah, tô tá. nesse lugar aqui. Ah, tá. Só se eu for para outro lugar. Mas aí não fica longe da internet, não, porque senão corre risco de cair. Pode ir, vai pra Não, quando você mas não quiser. cai, Mas não, eu acho não que se cai, você não. virar para os livros, sai a claridade. Vira para os livros, sai da. Isso! Aí. Aí, ó. Ah, mas eu adoro os livros atrás. Eu também adoro daí. Olha aqui, ó, os meus, ó. Eu pus até uma obra de arte aqui. Isso daqui é uma Não, obra mas lá tá da. bom, sim. Se você não se incomodar de eu ficar com outro óculos, Não, tá bem, tudo vai para onde tá. você quiser. Aqui não tem disso, não. Aqui é prosa. Tá vendo essa Tá obra de bom, não, arte mas aqui, ó? então, você não me conheceu De dentista. dentista, não. Então, eu sou odontopediatra. Gente, eu nunca soube disso. Eu fui odontopediatra quase 23, 25 anos na minha vida. Meu consultório era ali na Pracinha Cícero Macedo, sou odontopediatra. Eu sou velha. Não, você não é velha, você é Eu experiente e gostosa. adoro falar isso, juro, não tenho nenhum problema com isso. Não, mas então, eu De tenho. Eu tô verdade. achando bem ruim, eu tenho. Eu não tenho, não. Ah, eu Juro tenho. que Você não. passou pelo climatério? Já? Então, é porque você não lembra direito. Porque se você lembrar. Bom, não Não, sei, deixa eu cada te mulher é de um contar. jeito, né? Olha, eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei na USP em Ribeirão com 17 anos. Eu me Ah, formei
Quando eu tinha 21 anos, eu já estava formada. Que maravilha, precoce. E aí, eu trabalhei por 1 ano e meio, dois em Ribeirão Preto, e depois eu voltei para Uberlândia. Aí, quando eu voltei para Uberlândia em 1980. Aham. Eu voltei para Uberlândia. Não, eu me casei em 80. Tá vendo? Só emoção. Eu me casei em 80 e aí 2 de fevereiro de 80. Aí eu voltei para Uberlândia 2 anos depois, em 82. E aí aqui era consultório e eu comecei a dar aula também. Eu dava aula no Promove. Betânia foi minha aluna. Mesmo? Betânia Adoro a Betânia, minha amiga, sim, de Então, muito, Betânia muito. foi minha aluna, César Mota foi meu aluno. Eu dava aula de ecologia e botânica. Que massa! Ecologia, botânica, zoologia. Muito legal, eu não Eu dava sabia aula no disso. Promove, adorava. Mas aí, 2 anos depois, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, do Rafael. Aí, o consultório era pertinho, assim, eu dava aula só os primeiros horários e sempre fui dentista. Aham. Aí, Rafael nasceu, Cauê nasceu. Aí, 3 anos depois, aí eu parei de dar aula, quando o Aham. Cauê nasceu. Aí, 1 ano depois, a Thaís nasceu. Aí eu falei, Nossa peraí, Senhora, muito junto. foi 1 ano de Isso é que é diferença. difícil, bem. Isso é que é Pois é. difícil. Aí, não, mas é porque ele demorou para me dar a resposta, eu saí rápido. Aí, né, menina, aí o que aconteceu? Ah. Aí eu falei, vou montar uma videolocadora. Cheguei pro meu pai, a Thaís pequenininha, 1 aninho. Eu cheguei pro meu pai, ó, vou montar uma videolocadora, eu e meus irmãos aí. Aham. Eu tô, eu tô sentindo falta de. Não tem onde eu assistir filme, eu gosto disso, aí para entrar na nossa conversa. Aí papai tinha um terreninho, não sei o quê, eu fui atrás, fui. Nossa, vamos doideira. E aí a filha e a locadora. Então, foi A locadora nasceu com que eu a te conheci. filha. Quando que foi a A locadora? Que locadora ano? nasceu com a filha. Hã? Em que ano que foi a locadora? Então, Porque eu a acho que foi sétima. aí. Eu sempre esqueço. Foi aí que Eu eu te sempre conheci. esqueço. Não, mas assim, o Cauê tem 35 anos, né? A Thaís tem 34. A Thaís tem 34. A locadora tinha a idade da Thaís. Então, a locadora teria hoje 33 Não, anos. e era a melhor da cidade, porque a gente encontrava uns filmes decentes lá, decente do meu ponto de vista, dos meus valores e do meu gosto, né? A gente encontrava lá e não encontrava em outras, e você entendia de tudo, você contava pra gente, assim, a sinopse sem dar spoiler, e aí a gente pegava Pois os VHS, mas eu não os ficava lá o VHS. tempo. Ó, e eu não ficava lá o tempo todo, não, porque eu era dentista, eu era Mas odontopediatra. Tem tinha uma muitos moça lá que pacientes em mim que orientava falam também. assim, tia Yara até hoje. Mas o meu irmão ficava lá, tinha um pessoal muito bacana, nossa, lindeza que trabalhava lá. Mas finais de semana eu ficava lá sim. Uhum. Aí, a 7ª arte foi algo muito importante na minha vida, porque na vida dos meus filhos também, do meu ex-marido, de todos nós. Porque a locadora era no fundo de casa, era no quintal da casa. Ai, que beleza, né? Poder trabalhar assim. Tinha uma parreira, sabe? Tinha uma parreira assim, e era no quintal de casa. O que seria a despensa, né? A gente tirou e aí virou a casa das fitas, onde ficavam as fitas. Então a gente passava do quintal para dentro, né? Então o cinema transladava pela casa, pela vida de todos lá, né? Com tudo que isso tem de bom e de terrível. É verdade, porque aí você não desvincula também. O Luciano tá até colocando aqui, Luciano maravilhoso. Você conhece o Luciano, né? Historiador. O Luciano, sim, colega professor, ele mexe agora com artesanato, a coisa mais linda quando você precisar de uma coisa com preço justo e única. Tem uma tese linda, né? Ele tem uma tese linda, né? Tem. E as coisas dele são lindas. Uberlândia, não é? Tem. Vocês estão me ouvindo? Eu posso ficar assim? Pode, eu tô ouvindo. Porque aí eu parei e eu tava segurando na mão, assim. Não, bem, relaxa o ombro, respiração diafragmática. E aí o Luciano tá aqui colocando
também, e eu me lembrei do programa pré-estreia, quer dizer, a gente Ai, tinha também esses eventos de discussão coletiva, que era massa demais. A gente saía dali com a cabeça bagunçada. Que delícia. Então, querida, então, a locadora, eu sempre fui multitarefa, assim, sabe? Sempre fiz muitas coisas na minha vida inteira. Isso é um jeito meu, né? É um jeito de estar no mundo meu, assim. Então, com a locadora, eu me lembro que foi um momento... ficou um pouquinho longe, mas não é pra você ficar segurando, não. Põe em cima de alguma coisa. Pega um trem aí. Pega um livro, um trem. Pega qualquer coisa aí e põe em cima. Depois, um dia eu te dou um suporte. Porque mudou minha vida, o suporte. Suporte muda a vida. Duas coisas mudou a minha vida. A iluminação e o suporte. E não é caro. Olha que beleza. Não é. A gente comprou umas coisas, mas eu doei para um pessoal, sabe? Eu comprei esse negócio aí, mas eu doei. Eu tô colocando ele atrás do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Ótimo. Perfeito. Aí, combinou até. Porque senão, se você fica longe, aí a gente não te ouve direito. Tá isso, bom, tá bem sim. Pertinho, assim tá bom. Isso. Então, e aí o momento logo depois, a gente tinha vivido o Brasil e o cinema, né? Eu acho que o cinema é uma metáfora dessa história, da historiografia do cinema, é uma vela, sabe? Que às vezes ela apaga, mas depois ela acende novamente. Então, o que aconteceu foi começa novamente a produção de filmes no Brasil, logo depois da tristeza do Collor. Uhum. E aí a gente teve uma ideia, eu tive uma ideia de exibir filmes aqui em Uberlândia. Aí tudo aconteceu assim, a Virgínia chegou na locadora, logo em seguida a Cesária, assim, no mesmo dia. Uhum. Depois o Oswaldinho do Public chegou na locadora. Quando eu cheguei no consultório, o Jorge estava atendendo, meu ex-marido, né, que é dentista também, estava atendendo o Zé Maria do Colégio Nacional, atendendo o Zé. Eu falei, Zé, tô tendo uma ideia aqui de começar a exibir filmes, está começando um movimento bacana de cinema aqui no Brasil. Você topa? Ele falou, topo. Acabou a caverna. Aí, virando do lado assim, na Marechal Deodoro ali, era a coisa da Folha de São Paulo. O Joel, que era a pessoa que tomava conta. Joel, você distribui dentro da Folha um negócio que nós vamos fazer na hora. Eu passei lá e... Aí surgiu pré-estreia. A gente exibia filmes no domingo de manhã, no cinema, sempre acompanhado com cafezinho, pão de queijo, ou alguma coisa para a gente degustar, relacionando com o filme, e a gente trazia diretores para um debate. E a Sétima Arte era o lugar onde vendia os ingressos, essa coisa toda. E a gente fez isso, eu fiz isso junto com esse povo, um pouco saiu, outros não sei o quê, mas eu, Virgínia, a UFO e né, que a gente ficou por quase 11 anos fazendo isso. Nossa, muito tempo. E foi o primeiro projeto aprovado pela lei Rouanet. O primeiro na cidade. E que hoje tem sido tão banalizada, né? Uma lei de incentivo, uma lei importante, né? E assim, os artistas nunca abusaram desse jeito que eles falam. É claro que tem gente ética e não ética em todo lugar, mas eu acho o fim da picada eleger a cultura para poder demonizar, ninguém merece, né? Aliás, olha, eu vou te falar, é verdade. Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Ontem eu estava conversando sobre o Sistema Nacional de Cultura, né? Que a gente começou, porque nunca teve nesse país, né? Um sistema de cultura. A gente começou e ele parou, né? E ele parou. Então, a metáfora da vela, ela volta aí também, né? E outra coisa... eu deixei de ser dentista em 2005 só. Eu fui dentista de 80 até 2005. Me aposentei como dentista. Pode ser que seus clientes te agradeçam, mas eu agradeço você ter entrado na arte, na sétima arte, enfim, nessa praia mesmo da cultura, porque
você faz falta, né? A gente sente em você referência, você me inspira muito. E também pela inteligência, pelo trânsito que você tem, né? No cinema, que eu acho fantástico, né? Quer dizer, mudou o VHS, aquele trecão por um trequinho, mas é uma arte maravilhosa, né, Yara? Mas você também é produtora, não é? Conta pra nós aí, todo o trânsito aí que bifurcou depois. E é A cheio de partir da linha de dentista. fuga. É cheio de linha de fuga. É, então, eu até tenho uma amiga que ela falou, ela até falou, Yara, vamos, a Carolzinha, ela falou, Yara, vamos escrever sobre cinefilia, né? Porque eu Eu acho que acho. tudo parte, eu acho que o que está no meio de tudo isso, né, é a cinefilia mesmo, né? Então, tanto na locadora, quanto no projeto pré-estreia, quanto nos outros projetos que a gente inventou um outro também, que chamava Domingo Pé de Cachimbo, que era Eu filosofia, lembro né? do Domingo Pé de Cachimbo, adoro. Pois é. E aí surgiu em 2000, em 2000, acho que 2001, 2002, não sei por aí, é, uma possibilidade de, de, de trabalhar na Secretaria de Cultura, né? Aí eu fiquei um ano na Secretaria de Cultura só. Não trabalhei mais lá, não, só nesse ano. E logo em seguida, aí eu fui fazer um curso como aluna especial na ECA, em cinema. O curso chamava-se. Peraí, daqui a pouco eu me lembro. Ó, a Cirlei tá falando que participou de todos. Boliveira, não sei qual que é o primeiro nome. A Yara nunca parou. A Gisele Guimarães, uma fofa, que tá fazendo aqui umas palavras lindas, assim, mexendo com o coração da gente. Ela disse que em Depois eu Casa preciso te contar Ocupações dessa ela mulher aí. fez um longa. Tá aqui Ah, contando. não, mas Adoro. então, mas aí a história de entrar no cinema. E aí, durante o pré-estreia, nós conhecemos muitos diretores, porque o pré-estreia era um projeto assim que vinha junto com o filme, né? Alguém da produção para um debate. E isso provocou um movimento muito interessante em mim, né? Me atravessou para essa história do fazer, mas ainda não estava ali. O que estava em jogo em tudo isso era como a sétima arte era como se fosse um cineclube, né? Uhum, Era como se fosse um cineclube que provocava, trazia aquele. Eu tinha naquela prateleira, ali tem alguns ainda, né? Hoje os uhum. filmes estão todos na UFO. É, Você fez eu tinha doação? O que que você fez? foi uma doação, assim. Foi uma doação, assim. E aí surgiu, por volta de 2000, por aí, esse desejo. Então, eu fui fazer essa disciplina com o professor Penhuela. Foi um dos últimos anos do professor Penhuela na USP, porque depois ele se aposentou. Mas foi uma das coisas mais importantes assim, uma das coisas muito importantes que eu fiz na minha vida. Eu ia toda terça-feira. E foi engraçado que quando ele olhou o meu currículo, ele falou assim, mas como é que pode uma dentista que tem isso? Tem que arrumar um lugar para essa pessoa. Então, Muito eu não bom. esqueço disso, foi muito importante. Tá. Aí, surgiu em Uberlândia um curso que chamava Cinema Digital na Unitri. Aí eles me Ah, então, chamaram. eu era professora lá. E eu também Então, cruzei com você lá. eles me chamaram para dar aula de história do cinema, porque a Sétima Arte tinha tudo mesmo que era de bacana, que foi lançado, de diretores, de movimentos, filmes de gênero. A gente pode falar de filmes de arte, que era uma Yara, deixa coisa. eu te contar uma coisa, senão eu esqueço. Uma vez eu fui numa locadora e aí eu tava fazendo história e a gente tava vendo a questão de Roma e tal. E aí tem um filme que eu esqueci o nome dele agora, mas é um filme histórico, né? E na locadora ele tava como filme pornográfico, porque no título tinha alguma coisa ligada à questão de gênero. Você falou agora, eu lembrei disso. Eu falei, gente, que povo desinformado dessa locadora, né? E aí a hora que a gente ia lá com você, não, né? Quer dizer, não tinha essa coisa, porque as pessoas vão pelo título, não conhecem o filme. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele para te falar. E aí tava lá em pornográfico, porque os romanos
né, tinham práticas assim diferentes das nossas, né, do ponto de vista da sexualidade, e aí as pessoas colocaram lá por desinformação. Então, e você sabe que a gente tinha um trabalho bacana, muito legal com as pessoas que trabalhavam na locadora, que era muito importante que eles assistissem filmes e que a gente conversasse sobre os filmes. Calígula! Então, Calígula! Calígula! Não, e esse filme é interessante. Ó, e esse filme, até a metade dele, ele foi realizado por uma pessoa muito, muito séria, muito importante. Depois, ele brigou com o produtor e o filme, da metade para frente, ele modifica algumas coisas, começa a mostrar o corpo não como algo que fizesse parte daquele, né? O corpo como quase que como um objeto de sabe? Sim. Então, da metade para lá, ele tem, por exemplo, um homem grande com um pênis pequenininho. Ele começa a mostrar coisas que não tem nada a ver, ele começa a exagerar. Não era a proposta. Não, não era. O diretor sai e aí tem uma... Tá vendo com a minha memória? Bem do céu. Não, e para eu lembrar isso, foi sobrenatural. Não, mas é assim, bem. Memória é esquecimento. Se não houvesse esquecimento, não haveria... tinha memória. Aliás, foi dia do historiador, da historiadora, né? Nessa semana que passou, eu falei exatamente disso. Memória. Um povo sem memória é um povo que não tem nada. Mas só tem memória porque a gente tem esquecimento mesmo. Inclusive histórico, porque senão não repetia as tranqueiras. Ô, que é difícil. Pois é. Então, mas aí eu comecei a dar aula no curso de História do Cinema. Eu falei, então, eu preciso estudar, porque uma coisa é trabalhar na locadora, falar sobre filmes, comprar filmes, fazer escolha, fazer curadoria do que comprar, né? Quase uma curadoria. A Sétima Arte era como se fosse um inventário desse período de 1900, do início do vídeo no Brasil. Quando eu abri a locadora, a Sétima Arte, eu fui a São Paulo com uma lista de filmes. Quando terminou a locadora, parte daquela lista ainda não tinha sido lançada no Brasil. Olha só, você é pioneira, pra você né? Ter uma ideia. É pioneira, é. Então a gente chegava, por exemplo, eu cheguei na Globo Filmes. Sabe como que se comprava filmes? Comprava assim. A gente falava, eu quero esse título. Tinha pouquíssimos títulos. Aí a gente falava, eu quero esses. Aí eles falam, é tanto. Aí você fazia a ficha, tal, cadastro. Aí a gente mandava para ele as fitas VHS. Eu vou pegar uma fita VHS. Pega aí. Tem muita gente que não conhece. Então, eu ia falar isso. Tem gente aqui, ó, inclusive alunos, ex-alunos maravilhosos, que meus olhos brilham com a educação e com vocês, e que de vez em quando eu falo em sala de aula assim, fita cassete, VHS, o povo arregar no olho, morro de medo. Ó, esse aqui é um filme que eu ainda tenho aqui, da Sétima Arte, lançado por uma produtora que chamava Look Video, e era o Sétima Arte 575. Aqui, olha, o VHS. Vocês estão vendo? Ó, tá vendo o VHS? Gente, eu tenho um tesão no VHS. Bem, eu tenho um mundo velho aqui em casa, dentro das caixas. Tem o vinil. Olha a caixinha, olha aqui. Então, e esse filme aqui é maravilhoso. Esse filme aqui, eu não me desfaço dele nunca. É um filme do Theo Angelopoulos, um grego. Como é que se chama Paisagem na Neblina. Vocês estão vendo? Será que eu assisti? Esse nome não me é estranho. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é a história de duas... Vou até anotar aqui para eu ver. É a história de duas crianças. É quase uma iniciação, sabe? É a história de duas crianças à procura do pai. Fala de novo. É a história de duas crianças à procura... Não, o título. Fala o título de novo. Paisagem na Neblina. É porque aqui aparece invertido. Paisagem na... não, e tudo bem. A gente vai tentando também. Paisagem na neblina. Mas você falar é mais fácil. Na neblina. Então, vou olhar. Então, mas aí, queridos e queridas que estão ouvindo a gente aqui, que eu não estou dando para ver direito. Preocupa não que eu estou respondendo e vou eu não estou me vendo. Eu não estou me vendo direito, porque a tela tá mais escurinha, porque eu acordei querendo não ver. Eu sou assim, às vezes eu acordo querendo não ver nada. E aí eu tô com esse óculos aqui também e não estou me vendo. É bom porque eu estou falando... para uma quarta parede, ok? Não, e tá tão espontânea, tão autêntica, tão gostoso te ouvir.
que eu até estou fazendo poucas intervenções, de tão bom que tá, mas tem dia que a gente não quer ver mesmo, porque se a gente vê, a gente desiste. E aí a gente não quer ver mesmo, não. Sei bem como é que é. Tá difícil. Tá difícil Tá mesmo. difícil. Eu tô em fazer um isolamento. balanço da cultura, aí você vai pontuar pra gente aí, a gente falar desses desafios. Então, eu sei quero que tem falar para congresso. você o que está acontecendo agora, porque eu acho que é Ótimo. importante, para a gente pensar um futuro, né? A gente tem que sempre reconstruir o passado, né? Porque o Sem passado dúvida. não passou. O passado não passou. Não passou e tem gente querendo reinventar a roda. E aí, às vezes, até o retrocesso é que está acontecendo. Então, né? o Vamos passado combinar. é um presente, só é passado porque é um presente que passa, né? Uhum. Então, aí a locadora, aí eu comecei a dar aula, falei, então eu tenho que estudar. Aí eu me inscrevi como aluna especial, não é aluna especial, aluna, esqueci o nome agora, na Unicamp. E é muito difícil passar como aluna especial na Unicamp. Na área de cinema, que era pequenininha, assim, era 80-1, sabe? E eu passei. Aí eu fiz como aluna especial porque eu estava no curso. Então, eu acho que a gente tem que aprender sempre, sempre, sempre. E aí eu ia lá, fazia uma disciplina, aí eu fiz uma outra. Porque eu ficava o dia todo e voltava à noite, porque no outro dia eu sou dentista, eu tinha filhos, eu tenho casa, eu tenho locadora, eu tinha a Unitri também. E os boletos Então, todo mês, né? Para pagar. não é bom nem falar nisso, né? Isso a gente esquece. Aí, queridos, eu fiz 2 cursos que eu adorei, uma com Luciana, que hoje foi lançado, assim, há uns 3, 4 anos, aquele curso que a gente fez, foi lançado um livro dela, que é sobre os primeiros filmes do Joaquim Pedro de Andrade. Joaquim Pedro de Andrade é quem fez Macunaíma, são os primeiros filmes do Joaquim Pedro. Olha, foi tão lindo esse curso. E fiz um outro com o professor Milton de Almeida, falecido. O professor Milton de Almeida estudava a memória, pensava a memória nas imagens no cinema, como ela era escrita. E aí, fiz esses 6 meses desse curso e logo no primeiro no primeiro semestre de 2003. Aí, no segundo semestre de 2003, eles me ofereceram a coordenação do curso por N coisas. Aí eu fui estudar uma outra coisa. O que é montar um currículo para a produção, para pensar uma produção audiovisual, num lugar periférico, num lugar onde não tinha uma cultura cinematográfica nesse sentido. Tanto é que quando eu ia nas TVs, falava, olha, tem produção desses alunos aqui. Eles falavam, aqui em Uberlândia não tem produção audiovisual, Yara. Aqui só tem produção jornalística. E eu brigava, falava, olha, nós temos que dar, porque tem. Mercado não pré-existe. O mercado é construído por aquilo que, pelas ações, pelos atos, pelos gestos. Isso que é mercado. Essa história que existe um Deus chamado mercado não existe. O mercado é uma construção. Então, sim, o curso de audiovisual foi virando coisas muito bacanas na minha vida também. E eu comecei. Eu não. Eu fiz o primeiro, depois o segundo. O terceiro foi com a Gisele, que tá aí, essa coisa linda. Aí, ó, essa fofa que estava aqui falando. Essa presença da Jorge, que está aqui também, Jorgetânia, amiga. Nossa, que prazer. Tem várias questões aqui, Yara. Deixa eu colocar, que aí a gente vai emendando e fazendo o link para fazer um balanço da questão da cultura hoje. Não, saber a sua história foi ótimo. Eu nunca saberia que você foi dentista. Tô achando o máximo te conhecer mais. Você é cultura, meu bem. Você é cultura, sua trajetória. A Luciana está perguntando se esse tipo de filme, Paisagem na Neblina e outros, tem na Netflix. Posso olhar aqui agora. Tá. Slay tá pedindo a opinião sobre a Ancine. A gente sabe de uns babados que teve aí recente também, né?
com relação ao cinema brasileiro. Eu fiquei arrepiada assim, de cima e embaixo, as coisas que a gente foi ouvindo, né? E o cinema brasileiro, que é referência também, tem produção muito bacana, sendo descaracterizado. E aí me cheirou a censura, queria ver o que você pensa disso. O Slay está até dizendo que o governo detesta cinema. Aliás, detesta cinema, arte, cultura, né? Tudo aquilo que não conhece também, né? Enfim. Aliás, conhece o que mesmo? Depois a gente faz uma lista de uma folha em branco, né? Enfim. A Lurara, acho que é Lurana. Deve ser Lurana. Eu acho que é Lurana. Ela está perguntando da situação da Cinemateca, enfim, que são essas questões que a gente ia fazer o balanço mesmo, né? Olha, menina, já passou metade do nosso tempo e nós nem vimos. Já tá 35 minutos. Hora que inteira 60, eles derrubam a gente. Eu sei que a gente é resistente, mas eles tentam derrubar a gente. Aí a gente faz outra depois. Se precisar, faz muitas. Parte 1, parte 2, parte 3, tem problema não. Vamos lá. Então, mas vamos ver, começar sobre a Ancine. Então, gente, a Ancine, tudo é muito recente na cultura no Brasil, sabe? É muito recente mesmo, porque nós não tivemos, nós não temos essa tradição. A cultura sempre foi a cultura 1.0. Eu tenho uma proposta, um projeto, eu chego lá na secretaria, ou agora nem Secretaria da Cultura a gente não tem mais, né? Porque o governo Temer tentou lá, os artistas voltaram, brigaram, voltou, mas agora não existe mais, né? E um tratamento como se fossem inimigos, né? Os artistas, as professoras, os professores, a ciência, a tecnologia, né? A eleição dos inimigos da vez. Eram as bruxas que manipulavam ervas e curavam lá atrás os judeus, enfim, né? Agora a bola da vez. Nossa Senhora. Então, a Ancine veio no sentido, ela é uma agência reguladora. Essa agência reguladora, ela tem, vou emendar uma coisa na outra, ela tem por objetivo, né, regular isso que a gente falou agora mesmo de mercado. Então, ela regula a atividade cultural cinematográfica a partir da sua cadeia de produção. Então, por cadeia de produção, a gente entende a criação e a produção, a exibição e fruição, a distribuição e a memória. Então, essa cadeia tem que ser retroalimentada. A memória, que é o que a gente está fazendo aqui agora, até só estou fazendo uma montagem com o que nós falamos, que né? A memória, esses filmes, essa história, esse conjunto, né? Que está sempre em movimento, né? Ele tem que retroalimentar os criadores. Então, a Ancine, ela vem nesse sentido, e ela fez uma coisa muito bonita nesse país. Olha, a Ancine atuou aí, quando entrou o terrível do governo Temer, já começaram os problemas. E agora, problemas, estou falando da existência da agência reguladora, com a liberdade de ser uma agência reguladora. Eu posso dizer isso também, gente, porque eu me inscrevi na Ancine para ser parecerista externa em 2017, quando eu fui demitida da Unitri. Então, fui demitida porque eu me aposentei, porque os cursos de comunicação lá não estão mais não estou criticando a instituição, não, por favor. Os cursos de comunicação não existem lá mais nessa instituição. Então, os professores todos foram demitidos. Então, eu me inscrevi na Ancine pelo currículo, pela minha história, etc., que parte vocês viram aqui, e eu fui escolhida. Então, eu fui parecerista externa no ano de 2017, 2018, 2019, fui parecerista externa. Por que todos os pareceristas externos foram, praticamente, não tem trabalho? É porque simplesmente construíram eu vou falar de uma maneira simples para ser rápida. É o seguinte, eles pediram é como se fosse pedir um levantamento de tudo que a Ancine fez. Não foi nesse ano, não.
no ano que eles acharam que poderia ter tido problema? De tudo, de 10 anos atrás. Então, assim, teve que parar para cuidar disso. E por quê? Porque o TCU, isso foi uma coisa do TCU. Por quê? Porque a Ancine recebe, foi construído uma contribuição que chama Condecine. Essa contribuição, toda a produção audiovisual que você vê em todas as mídias. Por mídia, gente, mídia é tudo aquilo que comunica, que leva à comunicação. Mídia ou meio é a mesma coisa. Entre eu, a Cláudia e vocês, existe uma interface comunicacional que é esse aparelho aqui, né? Eu tive uma certa dificuldade para entrar, porque é duas coisinhas aqui que parecem um elo. Mas agora que você perdeu a virgindade, bem, é só prazer. Eu e você, depois que eu perdi também, a virgindade é só prazer. Mas, Yara, eu chamo, inclusive, Então na é isso, aí história... a Ancine parou. A gente Ancine chama está na meio história, parada, assim sim, como tu. é tão interessante isso que você falou, esses veículos todos, eles são de comunicação, mas são de produção também. É produção e comunicação. Né? Na história a gente Sim. usa o termo produção, né? Quer dizer, não tem nada brotando aí, né? Então, Então mas parece é que a isso. ideia era paralisar, né? Exatamente, mas é isso, é porque os meios digitais, que a gente fala isso aqui, o computador, porque esse celular nada mais é do que um computador, né? O computador, ele transforma, traduz, semioticamente mesmo, Uhum. todos os sinais, tudo, as imagens, os sons, tudo, a letrinha, tudo que a gente vê, as cores, em informação, né? Sim. É 01, é 01. Então, a partir dessa intermediação digital, gente, a gente pôde vislumbrar, né, um futuro no presente onde a pessoa pode produzir a informação, a mensagem, né, o conteúdo, distribuir e divulgar. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante. O dia que o YouTube, a gente estava no curso de cinema, se não me engano era 2006. Um professor, o Valtuir, um amor de gente, que está lá em Santos fazendo audiovisual. Um cara fudido. Muito bom, adoro o Valtuir. O Valtuir chegou e falou: Yara, agora, os vídeos que a gente faz aqui no curso, nós vamos poder colocar num lugar que chama o YouTube. Jura, Valtuir? Eureka, né? Eureka! Mas só podia 5 minutinhos. Então, não, isso é outra história. Eu falei que eu sou dinossauro. Eu tenho Não é não, é porque a 64 anos. tecnologia muda rápido, bem. Não, Eu passei não, por eu muita tenho. coisa também. Cláudia, eu tenho 64 anos e tenho o Mesmo. Linda. prazer de falar que sou. Linda, gostosa, delícia. Com 64. Yara, além disso que Ah, você tá... então, e agora Continua sobre a aí, pra Cinemateca. fechar. Isso, Cinemateca. Para Lurana. A Cinemateca, Lurana, ela tem, com todos os percalços que passamos por tudo isso aí, né, ela tem um acervo que nossa, muitas teses, Lurana, muitos trabalhos de memória desse cinema, muita distribuição desses filmes. Tá tudo lá na Cinemateca, com condições assim preservadas até pelo sangue, pelo suor, pela força de muita gente que trabalhou lá. E esse governo não, não, não quer, ele não tem interesse em preservar, em pensar a memória, em transformar culturalmente. É muito estranho, assim, é muito estranho, não, é muito bonito a gente perceber o que está acontecendo agora com a Lei Aldir. Eu fiz questão de participar desse processo, estou participando dele aqui em Uberlândia, num comitê gestor da cidade, faço questão, porque esse é um momento maravilhoso, é um momento que a gente é muito potente, porque é como se fizesse assim, uma dobra do tempo daquele sistema de cultura que a gente queria
e que vai implantar um dia, esse buraco todo que a gente está vivendo. E aí, agora a gente tem a Lei Aldir, que é uma lei que foi construída por um coletivo de partidos, de pessoas, de parlamentares, juntamente com sociedade civil, para tentar emergenciar, vamos dizer assim, né? Isso que os artistas e o pessoal da cultura está vivendo, que é muito duro, porque foi o primeiro que parou e vai ser o último a voltar, né? Outra coisa, Yara, que eu fiquei pensando, eu vou anotando para eu não perder o rumo. Aqui é papilim, entendeu? Papilim. Eu sou do esquema papilim, porque a gente não deixar nada para trás. Parece que um dos problemas que a gente tem, e aí pensando um pouco o município também, né? A gente sabe que tem agora eleições em 2020, acho super importante você falar, inclusive, de diretrizes para a cultura, porque você é alguém que tem autoridade, conhecimento e trajetória para essa possibilidade. E a questão de audiências públicas na área de cultura, etc. Mas queria pensar as taxas do Teatro Municipal. O pessoal reclama muito, né? Que vem muita gente de fora e às vezes não consegue potencializar os artistas locais, as pessoas que produzem na região. Queria que você falasse um pouquinho disso, se tem essas dificuldades em relação a taxas, se era possível isso ser revisado. E a gente falar um pouquinho também, o que você pensou, já que você, né, cinéfila, do Oscar em 2020 e das problemáticas levantadas, inclusive daquele que foi premiado e um imigrante aí se despontando. Um imigrante, eu penso aqui no circuito norte-americano, né? Um imigrante com Parasitas. Além de Coringa também, Juju Rabbit, assisti todos, achei assim, que dá pano para manga para reflexões. Né? Até fiquei pensando nessas reflexões de antes, né? Nessa pré-estreia, nesse contexto, né? Que é muito legal, que a gente sente falta, estando aqui. Eu nem chamo de isolamento social, porque não deixa de ser um social virtual, mas distanciamento físico, né, que impossibilita a gente estar, né, a energia, o corpo, essa coisa toda me faz muita falta, né, de estar com as pessoas, de poder debater, discutir, ampliar os meus horizontes com o do outro, é muito legal. E isso também na arte, na cultura e no cinema. Então, são algumas questões que eu anotei aqui para a gente conversar e que, como já está 47 minutos, nós ainda temos um tempinho. Vamos lá. Então, eu acho que com relação às políticas públicas da cidade de Uberlândia, eu só tenho a dizer que a gente tem que cada vez mais exercitar a democracia, né? E que os artistas, os agentes, os produtores culturais estão se organizando, têm que se organizar para reivindicar, conversar com a secretaria, propor projetos. Eu tenho certeza que essa abertura faz parte do processo cultural, de qualquer processo cultural. Com relação a essa história de isolarmos-nos, né? Eu li recentemente uma coisa que me deixou muito, muito abalada, mas eu fiquei muito, muito, muito contente ao mesmo tempo por ter lido, que talvez nós estejamos vivendo a quarta ferida narcísica enquanto humanidade. A primeira foi que a Terra girava em torno do Sol, né? Que a Terra não era o centro do universo. E isso provocou grandes mudanças. Inclusive, perderam cabeça, né? Vamos lembrar, né? Galileu e tal. Então, essa, né? A segunda é o Darwin, né? E a história da evolução, né? Quem somos nós nessa história toda, né? O que é essa história? A terceira é a descoberta do inconsciente. A maioria de nós humanos, nós não agimos porque pensamos. Pelo contrário, é porque sentimos, né? E a outra é essa agora, que a saúde é coletiva, a vida é coletiva. E essa Gaia, a Terra, é coletiva. Então, se nós não nos ativermos a pensar um futuro diferente para esse planeta,
esse mundo, para essas relações todas, é, não é o mundo, não é o mundo que vai acabar, somos nós. Sim, o planeta não precisa de nós, não. Os dinossauros foram embora. Eu falo isso para meus alunos. Eu falo, Não. não, gente, para nós é um Que favor. é Aliás, isso? para o planeta é um favor se a gente Gente, foi o que é um embora. vírus? Nós Um tivemos foi vírus é um sorte. pedacinho. Ó, eu dava aula de, É, de biologia. O vírus, eu adorava falar do vírus. Meus ex-alunos podem até se lembrar que se estiverem vendo. Os vírus imagina. são pedacinhos de hereditariedade à procura de um cromossomo, né? Sim. É Se a vida, gente é não tomar vida. providências e não ressignificar, reinventar a existência, nós vamos embora. As baratas ficam porque elas suportam radioatividade. Agora, A gente não. eu vou falar uma coisa linda As para você. baratas e os ratos, né? Exato. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês entrarem no Instituto Moreira Salles. IMS convida. É IMS na quarentena, que são artistas que enviaram projetinhos e que receberam para enviar. E eles estão disponíveis. Eu assisti ontem, gente, uns 15, 20. Gente, mas eu fiquei tão feliz, fiquei tão emocionada de ver. Eu estou no G, porque está por ordem alfabética lá. Eu vi hoje de manhã, eu me emociono de falar. Giovana, eu não conhecia essa senhora. E é uma senhora. E ela canta um samba. E ela foi parceira de Clara Nunes. Clara gravou coisas dela. O samba dela é algo assim, o que está lá para a gente ver. Artistas de várias áreas, sabe, gente? Que se performaram para pensar como que a gente está vivendo esse excesso de dentro. Porque é um excesso de dentro, gente. A gente pode rir aqui, É brincar, narcisístico, é esquisito. mas é um excesso de dentro, gente. E esse excesso de dentro se reflete em tudo. Se reflete em como eu sinto o meu corpo, como eu sinto o corpo de vocês, como eu sinto a vontade de estar perto dos meus filhos. E os mais velhos, que nós deveríamos pedir respeito, né, por estarmos aqui, a todos os mais velhos, a todos os mais velhos. Nós, os que podem, os mais velhos que podem, estão afastados do mundo da vida, se protegendo para continuar vivos. Mas os mais novos que estão na rua tendo que trabalhar, porque é um governo irresponsável, é um governo que o federal deixou para o estadual, que deixou para o municipal, e o municipal deixou o Deus dará. Deus dará, entre aspas, deixou a coisa acontecer. Então, é muito triste isso que a gente está vivendo hoje, muito triste. E a cultura, os artistas, os jeitos de viver, os jeitos de sentir o mundo, eles se explicitam nesse momento a partir de tantos projetos bonitos que estão acontecendo por aí e que estão na rede. Agora, o que nós temos que fazer, que gostamos, que percebemos a importância das culturas, todas elas, a gente tem que construir esse inventário e indicar, falar, olha, veja isso, vá atrás disso, isso é bacana aqui. A gente criar pequenas curadorias, sabe? Para as pessoas que gostam disso ou daquilo. E curadoria é uma palavra que vem de cura. E quem sabe a cura, né? Está nesse cultivar, né? Cultivar os afetos, as dúvidas, as crenças, as dificuldades, inclusive, as diferenças de posições entre uma pessoa e outra. Eu não sei qual o partido que você vai se candidatar, eu não vou me candidatar a nada, não tenho interesse, não estou interessada em me candidatar a nada. Eu estou fazendo um doutorado, aposentada. Eu sou mais velha que os meus professores, todos, meus amores, todos. Eu estou fazendo doutorado na UFMG. Isso não é bonito? Maravilhoso! Maravilhoso. Yara,
o melhor partido é aquele que a gente defende as pessoas vulneráveis, e aí tem vários que fazem isso, e a nossa história é essa. As pessoas que mais precisam, inclusive os artistas que estão passando dificuldades e precisam não só dessas indicações, mas da gente ser também audiência, da gente poder estar lá, aplaudir, né? Enfim, no virtual que seja, né? E esses incentivos, né, que a gente lamentavelmente tem visto serem reduzidos. Eu fiquei pensando, enquanto você comentava, não só em políticas públicas, diretrizes também para projetos de leis. Eu acho que é importante a gente finalizar dizendo disso, mas você disse do excesso para dentro. Eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo, é ambíguo, porque ao mesmo tempo o excesso para dentro e a falta do dentro, né? Então, assim, é muita conexão para fora, né? E às vezes pouco para dentro, né? Então nós temos muita gente equipada, mas internamente desequipada, né? Então tem as duas ao mesmo tempo, fiquei pensando, e o Nietzsche me veio, né? O Nietzsche filósofo. O Nietzsche vai dizer que ainda bem que temos a arte para que a realidade não nos enlouqueça. Mas ele diz outro aspecto que na sua fala me chamou a atenção. Quem sabe a tragédia possa ser uma afirmação da vida, porque no meu ponto de vista, nos últimos tempos a gente vive a tragédia. Ele está falando isso em relação aos gregos e a possibilidade da gente viver o sofrimento, e a vida compõe o sofrimento, né? Não dá para esperar um suposto paraíso. Com traumas, né? Como que a gente lida com traumas? É isso que tem para hoje. E em cima disso a gente tem que trabalhar, né? Então eu penso assim, e juntar forças, independente de uma siglazinha que tem duas letras ou três, nós temos que unir forças com as pessoas que têm essa perspectiva, com os vulneráveis, com as pessoas que mais precisam, enfim, para exatamente a gente fazer acontecer. Então ele fala da tragédia como afirmação da vida. Então pode ser uma grande oportunidade nesse momento, e eu não vejo de um outro jeito que não também de mãos dadas com a arte e com a cultura, que é o que nos torna humanos, demasiadamente humanos, né? É o que nos distingue de outros bichos, é a linguagem e a produção artística e cultural, não tem outra. O que é que nos distingue de outros bichos? Aliás, a gente é pior no aspecto de destruição do planeta, né? Outros bichos não fazem isso, de destruição uns dos outros, né? O Brasil é hoje campeão em LGBTfobia, feminicídio, quinto lugar, enfim. Então, para dizer disso, eu acho que é bacana, gostei muito dessa coisa da curadoria que você traz. Vamos amarrar, então, com sugestões de políticas públicas, se você conseguir em poucas frases, de projetos de leis, porque você sabe aquilo que falta, né, em termos de cidade, de país, eu não vou nem colocar, porque eu penso que com quem está aí a gente tem que mudar quem está. Não dá para. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e seu eu não governo. sei se vai ser por impeachment, por crime, por o que é, mas assim, aí não tem o que conversar muito, né? Mas em termos de município, o que seria possível da gente pensar juntas? E eu tinha falado do Oscar se der tempo, né? Porque eu penso que também as temáticas que o Oscar trouxe, então, eu acho a gente também repensar questões nossas. Então, faltou se fechar. Vou começar no Oscar. Faltam 2 minutos, então vai lá. Então, o Oscar é só para falar. Cair, foi ótimo estar com você. Aprendi muito, como sempre, uma delícia. Mas é o seguinte, o Oscar, a única coisa do Oscar é o seguinte, que parece que os invisíveis, aquilo que era invisível passou a ser visto. E quando a gente vê pela primeira vez algo que era invisível, a gente fica com dificuldade para falar onde é que está isso. Uhum. Então, eu acho que política pública, eu acho que a gente tem que ter controle social. Acho que a primeira coisa, controle social em todas as áreas da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Uhum. Controle social Você está falando de conselhos de direitos também, que foram esvaziados, de todas as áreas. E na cultura, eu acho que é democratizar, é pensar... E conversar com quem entende e tem experiência no assunto, né? Eu acho que é abrir fóruns, né? Eu acho que é abrir fóruns. Porque quem entende, eu entendo de uma coisa, mas a senhora que faz o doce, a senhora que faz o doce de abacaxi entende muito mais do que eu de outras coisas. Então, a gente tem que construir. E eu vou terminar só com uma poesia. Fui jogado num cárcere de onde não via a luz do dia. Gritando, eu me iluminava com a luzinha que eu acendia. Maravilhosa, ou seja, cada um aqui com seu brilho e juntos a gente vai fazer um sol, e que seja o sol da alegoria da caverna do Platão.
Saiamos da caverna, sai da caverna. Brilhado no Obrigada. Eu tive escuro. outro dia com a Maria José e com a Cida. Foi muito bom também. As da Ó, cultura, tem um livro maravilhosas. lindo do Pasolini, tem um livro Me lindo do passa Pasolini. tudo. Quero, Vou quero passar, tudo. ó. Vocês, e a metáfora daquela coisinha de noite que. Ah, não, você apareceu aqui. Agora vai rolar. Espera só um pouquinho. Aguardando, conectando. Ó. Aquela pessoa, né, que fica feliz. Mas eu tava falando com o povo, Meu Deus. Meu Deus Difícil é criar filho. Difícil é Tá participar do movimento de aparecendo o mulheres, primeiro das sutiã, pedras. menina. Tá aparecendo o primeiro sutiã. Ó, Gente, tô ela tá metendo um toda banho. tomada banho cheirosa, que delícia! Não, bem, Cheio de livro com a cá cara de atrás, mofada. ó. Cheio de livro cá atrás. Aumenta seu volume aí, fica mais pertinho do microfone, pra gente ouvir bem. Aí, Yara, eu tava numa reunião com a cara de mofada, eu falei assim, Jesus, eu não posso receber convidado assim, não. Aí fui lá em cima, deu minha horadinha. Vai ser bom. Yara, que prazer te receber. Você sabe que eu sou sua fã, te adoro, né? Muitos anos. Eu acho que a gente se conhece desde os anos, se brincar, 80 para 90. Porque eu lembro de você na sétima arte, que eu só pegava bereguedê lá. Eu lembro de você dando aula. Isso tudo foi quando? Bem, assim, você não lembra de mim, dentista, né? Não, dentista não. Essa novidade que eu sabendo agora. Mas Ó, eu posso colocar um óculos, porque tem uma luz aqui, ó. Olha lá, olha. Tem uma luz entrando depois aqui. dos 40, deixa eu te contar, depois dos 40, eu não enfio mais uma linha na agulha. E se eu não puser isso aqui, eu não vejo nem o teclado do celular, que é grande. Não, mas não é por isso, não. É porque tá entrando uma luz direto aqui e eu tô nesse lugar aqui. Só se eu for para outro lugar. Mas aí não fica longe da internet, não, porque senão corre risco de cair. Pode ir, vai pra onde você quiser. Mas eu acho que se você virar para os livros, sai a claridade. Vira para os livros, sai da... Isso! Aí! Mas eu adoro os livros atrás. Eu também adoro, daí. Olha aqui, ó, os meus, ó. Eu pus até uma obra de arte aqui, isso daqui é uma obra. Não, mas tá bom, Cia. Se você não se incomodar de eu ficar com outro óculos... Não, bem, vai para onde você quiser. Aqui não tem disso não, aqui é prosa. Tá vendo essa obra Tá bom, de arte não, mas aqui, então, você não me conheceu dentista. De dentista, não. Então, eu sou odontopediatra. Eu fui odontopediatra. Gente, eu nunca soube disso. Eu fui odontopediatra quase 23, 25 anos na minha vida. Meu consultório era ali na pracinha Cícero Macedo, sou odontopediatra. Eu sou velha. Não, você não é velha, você é experiente e gostosa. Não, eu adoro falar isso, juro, não tenho nenhum problema com isso. Não, mas então, eu tenho. De verdade. Eu tô achando bem ruim, eu tenho. Eu não tenho, não. Juro que não. Você passou pelo climatério? Já! Então, é que você não lembra direito. Porque se você lembrar... Não sei, deixa cada eu te mulher contar. é de um jeito, né? Olha, eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei na USP em Ribeirão com 17 anos. Eu me formei quando eu tinha 21 anos, eu já estava formada. Que maravilha, precoce. E aí... eu trabalhei por 1 ano e meio, 2 em Ribeirão Preto, e depois eu voltei para Uberlândia. Aí, quando eu voltei para Uberlândia em 1980. Uhum. Eu voltei para Uberlândia. Não, eu me casei em 80. Tá vendo? Só emoção. Eu me casei em 80 e aí voltei, 2 de fevereiro de 80. Aí eu voltei para Uberlândia 2 anos depois, em 82. E aí aqui era consultório e eu comecei a dar aula também. Eu dava aula no Promove. Betânia foi minha aluna. Mesmo? Adoro a Betânia, minha amiga, sim, de então, muito, Betânia muito. Foi minha aluna, César Mota foi meu aluno. Eu dava aula de ecologia e botânica. Que massa! Ecologia, botânica, zoologia. Muito legal, eu não sabia disso. Promove, adorava. Mas aí, 2 anos depois, eu fiquei grávida do meu primeiro filho, do Rafael.
Aí o consultório era pertinho, assim, eu dava aula só os primeiros horários e sempre fui dentista. Aham. Aí Rafael nasceu, Cauê nasceu, aí, 3 anos depois, aí eu parei de dar aula, quando o Cauê nasceu. Aí, um ano depois, a Thaís nasceu. Aí eu falei, Nossa peraí, Senhora, muito junto. foi um ano de Isso é que é diferença. difícil, bem. Isso é que é Pois é. difícil. Aí, não, mas é porque ele demorou para me dar a resposta, eu saí rápido. Aí, né, menina, aí o que aconteceu? Aí eu falei, vou montar uma videolocadora. Cheguei pro meu pai, a Thaís pequenininha, 1 aninho. Eu cheguei pro meu pai, ó, vou montar uma videolocadora, eu e meus irmãos aí. Eu tô sentindo falta de... Não tem onde eu assistir filme, eu gosto disso, aí para entrar na nossa conversa. Aí papai tinha um terreninho, não sei o quê, eu fui atrás, fui... Nossa, foi uma doideira. E aí a filha e a locadora. Então, foi na A locadora nasceu com a que eu te conheci. filha. Quando que foi a A locadora? locadora nasceu com a filha. Hã? Em que ano que foi a locadora? Então, Porque eu a acho que foi sétima... aí, Eu sempre esqueço. foi aí que eu te sempre conheci. esqueço. Não, mas assim, o Cauê tem 35 anos, né? A Thaís tem 34. A Thaís tem 34. A locadora tinha a idade da Thaís. Então, a locadora teria hoje 33 Não, anos. e era a melhor da cidade, porque a gente encontrava uns filmes decentes lá, decentes do meu ponto de vista, dos meus valores e do meu gosto, né? A gente encontrava lá e não encontrava em outras, e você entendia de tudo, você contava pra gente, assim, a sinopse sem dar spoiler, e aí a gente pegava Pois os VHS, mas eu não os ficava lá o VHS. tempo. Ó, e eu não ficava lá o tempo todo, não, porque eu era dentista, eu era odontopediatra. Mas tinha uma Muitos moça lá que pacientes orientava falam também. assim, tia Yara até hoje. Mas o meu irmão ficava lá, tinha um pessoal muito bacana. Tinha. Nossa, lindeza que trabalhava lá. Mas finais de semana eu ficava lá sim. Aí, a 7ª arte foi algo muito importante na minha vida, porque na vida dos meus filhos também, do meu ex-marido, de todos nós. Porque a locadora era no fundo de casa, era no quintal da casa. Ai, que beleza, né? Poder trabalhar assim. Tinha uma parreira, sabe? Tinha uma parreira assim, e era no quintal de casa. O que seria a despensa, né? A gente tirou e aí virou a casa das fitas, onde ficavam as fitas. Então a gente passava do quintal para dentro, né? Então o cinema transladava pela casa, pela vida de todos lá, né? Com tudo que isso tem de bom e de terrível. É verdade, porque aí você não desvincula também. O Luciano tá até colocando aqui, Luciano maravilhoso. Você conhece o Luciano, né? Historiador. O Luciano, colega professor, ele mexe agora com artesanato, a coisa mais linda quando você precisar de uma coisa com preço justo e única. Tem uma tese linda, né? Ele tem uma tese linda, né? Tem. E as coisas dele são lindas. Uberlândia, não é? Tem. Vocês estão me ouvindo? Eu posso ficar assim? Pode, eu tô ouvindo. Porque aí eu parei aqui, eu tava segurando na mão, assim. Não, bem, relaxa o ombro, respiração diafragmática. E aí o Luciano tá aqui colocando também, e eu me lembrei do programa pré-estreia, quer dizer, a gente tinha também esses eventos de discussão coletiva, que era massa demais. A gente saía dali com a cabeça bagunçada. Que delícia. Então, querida, então, a locadora, eu sempre fui multitarefa, assim, sabe? Sempre fiz muitas coisas na minha vida inteira. Isso é um jeito meu, né? É um jeito de estar no mundo meu, assim. Então, com a locadora, eu me lembro que foi um momento... Yara, ficou um pouquinho longe, mas não é pra você ficar segurando, não. Põe em cima de alguma coisa. Pega um trem aí. Pega um livro, um trem. Pega qualquer coisa aí e põe em cima. Depois, um dia eu te dou um suporte. Porque mudou minha vida o suporte. Suporte muda a vida. Duas coisas mudou a minha vida. A iluminação e o suporte. E não é caro. Olha que beleza. Não é. A gente comprou umas coisas, mas eu doei para um pessoal, sabe? Eu comprei esse negócio aí, mas eu doei. Ó, eu tô colocando ele atrás do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Perfeito. Aí, ó, combinou até. Porque senão, se você fica longe, aí a gente não te ouve direito.
Tá Isso, bom fica bem assim? pertinho, assim tá bom. Isso. Então, e aí, o momento da, logo de, a gente tinha vivido o Brasil e o cinema, né? Eu acho que o cinema é uma metáfora dessa história, da historiografia do cinema, é uma vela, sabe? Que às vezes ela apaga, mas depois ela acende novamente. Então, o que aconteceu foi uma começa novamente a produção de filmes no Brasil, logo depois da tristeza do Collor. E Uhum. aí a gente teve uma ideia, eu tive uma ideia de exibir filmes aqui em Uberlândia. Aí tudo aconteceu assim, a Virgínia chegou na locadora, logo em seguida a Cesária, assim, no mesmo dia. Uhum. Depois o Oswaldinho do Public chegou na locadora. Quando eu cheguei no consultório, o Jorge estava atendendo, meu ex-marido, né, que é dentista também, Aham. estava atendendo o Zé Maria do Colégio Nacional, atendendo o Zé. Eu falei, Zé, ó, tô tendo uma ideia aqui de começar a exibir filmes, está começando um movimento bacana de cinema aqui no Brasil. Você topa? Ele falou, topo. Acabou a caverna. Aí, virando do lado assim, ó, na Marechal Deodoro ali, era Aham. a coisa da Folha de São Paulo. O Joel, que era a pessoa que tomava Eu conta. lembro. Joel, você distribui dentro da Folha um negócio que nós vamos fazer na hora. Eu passei lá e, Aham. ó, aí surgiu pré-estreia. A gente exibia filmes no domingo de manhã, no cinema, sempre acompanhado com um cafezinho, pão de queijo ou alguma coisa para a gente degustar, relacionando com o filme, e a gente trazia diretores para um debate. E a Sétima Arte era o lugar onde vendia os ingressos, essa coisa toda. E a gente fez isso, eu fiz isso junto com esse povo, um pouco saiu, outros não sei o quê, mas eu, Virgínia, a UFO e né, que a gente Uhum. ficou por quase 11 anos fazendo isso, Nossa, fazendo muito esse projeto. tempo. E foi o primeiro projeto aprovado pela Lei Rouanet, o primeiro na E cidade. que hoje tem sido tão banalizada, né? Uma lei de incentivo, uma lei importante, né? E assim, os artistas nunca abusaram desse jeito que eles falam. É claro que tem gente ética e não ética em todo lugar, mas eu acho o fim da picada eleger a cultura para poder demonizar, ninguém merece, né? Olha, Aliás, eu vou te dizia o falar, é Nietzsche. verdade. Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Ontem eu estava conversando sobre o Sistema Nacional de Cultura, né? Que a gente começou, porque nunca teve nesse país, né? Um sistema de cultura. A gente começou e ele parou, né? E ele parou. Então, a Completamente. metáfora da vela, ela volta aí também, né? E Mas outra eu sou coisa, dentista. Ó, eu deixei de ser dentista em 2005 só. Eu fui olha só. dentista de 80 até 2005. Me aposentei como dentista. Pode ser que seus clientes te agradeçam, mas eu agradeço você ter entrado na arte, na sétima arte, enfim, nessa praia mesmo da cultura, porque você faz falta, né? A gente sente em você referência, você me inspira muito. E também pela inteligência, pelo trânsito que você tem, né? No cinema, que eu acho fantástico, né? Quer dizer, mudou o VHS, aquele trecão por um trequinho, mas é uma arte maravilhosa, né, Yara? Mas você também é produtora, não é? Conta pra nós aí, todo o trânsito aí que bifurcou depois. E A é cheio partir de da linha de dentista. fuga. É cheio de linha de fuga. É, Então, eu até tenho uma amiga que ela até falou, Yara, vamos, a Carolzinha, ela falou, Yara, vamos escrever sobre cinefilia, né? Porque eu Eu acho que acho. tudo parte, eu acho que o que está no meio de tudo isso, né, é a cinefilia mesmo, né? Então, tanto na locadora, quanto no projeto pré-estreia, quanto nos outros projetos que a gente inventou um outro também, que chama Domingo Pé de Cachimbo, que era Eu filosofia, lembro né? do Domingo Pé de Cachimbo, adoro. Pois é. E aí surgiu em 2000, em 2000, acho que 2001, 2002, não sei por aí, é, uma possibilidade.
de, de, de trabalhar na Secretaria de Cultura, né? Aí eu fiquei um ano na Secretaria de Cultura só. Não trabalhei mais lá, não, só nesse ano. E logo em seguida, aí eu fui fazer um curso como aluna especial na ECA, em cinema. O curso chamava-se... Peraí, daqui a pouco eu me lembro. Ó, a Cirlei está falando que participou de todos. Boliveira, não sei qual que é o primeiro nome. A Yara nunca parou. A Gisele Guimarães, uma fofa, que está fazendo aqui umas palavras lindas, assim, mexendo com o coração da gente. Ela disse que em Casa Ocupações ela fez um longa. Tá aqui contando. Não, Adoro. mas a história de entrar no cinema. E aí, durante o pré-estreia, nós conhecemos muitos diretores, porque o pré-estreia era um projeto assim que vinha junto com o filme, né? Alguém da produção para um debate. E isso provocou um movimento muito interessante em mim, né? Me atravessou para essa história do fazer, mas ainda não estava ali. O que estava em jogo em tudo isso era como a Sétima Arte era como se fosse um cineclube, né? Uhum. Era como se fosse um cineclube que provocava, trazia aquele... Eu tinha naquela prateleira, ali tem alguns ainda, né? Hoje os filmes estão todos na UFO. Você fez doação? O que você fez? Foi uma doação, assim. Foi uma doação, assim. E aí... surgiu, por volta de 2000, por aí, esse desejo. Então, eu fui fazer essa disciplina com o professor Penhuela. Foi um dos últimos anos do professor Penhuela na USP, porque depois ele se aposentou. Mas foi uma das coisas mais importantes assim, uma das coisas muito importantes que eu fiz na minha vida. Eu ia toda terça-feira. E foi engraçado que quando ele olhou o meu currículo, ele falou assim, mas como é que pode uma dentista que tem isso? Tem que arrumar um lugar para essa pessoa. Então, eu não esqueço disso, foi muito importante. Tá. Aí, surgiu em Uberlândia um curso que chamava Cinema Digital na Unitri. Aí eles me chamaram... então, eu era professora lá. E eu também usei que eu sei lá. Então, eles me chamaram para dar aula de história do cinema, porque a Sétima Arte tinha tudo mesmo que era de bacana, que foi lançado, de diretores, de movimentos, filmes de gênero. A gente pode falar de filmes de arte, que eram... Yara, deixa eu te contar uma coisa, senão eu esqueço. Uma vez eu fui numa locadora e aí eu estava fazendo história e a gente estava vendo a questão de Roma e tal. E aí tem um filme, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um filme histórico, né? E na locadora ele estava como filme pornográfico, porque no título tinha alguma coisa ligada à questão de gênero. Você falou agora, eu lembrei disso. Eu falei, gente, que povo desenturmado dessa locadora, né? E aí, a hora que a gente ia lá, com você, não, né? Quer dizer, não tinha essa coisa, porque as pessoas vão pelo título, não conhecem o filme. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele para te falar. E aí tava lá em pornográfico, porque os romanos... né, tinham práticas assim diferentes das nossas, né, do ponto de vista da sexualidade, e aí as pessoas colocaram lá por desinformação. Então, e você sabe que a gente tinha um trabalho bacana, muito legal com as pessoas que trabalhavam na locadora, que era muito importante que eles assistissem filmes e que a gente conversasse sobre os filmes. Calígula! Então, Calígula! Não, e esse filme é interessante. E esse filme, até a metade dele, ele foi realizado por uma pessoa muito, muito séria, muito importante. Depois, ele brigou com o produtor e o filme, da metade para frente, ele modifica algumas coisas, começa a mostrar o corpo não como algo que fizesse parte daquele, né? O corpo como quase que como um objeto de sabe? Sim. Então, da metade para lá, ele tem, por exemplo, um homem grande com um pênis pequenininho. Ele começa a mostrar coisas que não tem nada a ver, ele começa a exagerar. Não era a proposta. Não era. O diretor sai e aí
Tá vendo com a minha memória? Bem do céu. Não, e para eu lembrar isso, foi sobrenatural. Fui lá Pois no é, túmulo, ué. Não, mas assim, é ó, assim, remoeu. bem. Memória é esquecimento. Se não houvesse o esquecimento, não Não tinha haveria. memória. Aliás, foi dia do historiador, da historiadora, né? Nessa semana que passou, eu falei exatamente disso. Memória. Um povo sem memória é um povo que não tem nada. Mas só tem memória porque a gente tem esquecimento mesmo. Inclusive histórico, porque senão não repetia as tranqueiras. Ô, coisa difícil. Pois é. Pois é. Então, mas aí eu comecei a dar aula no curso de História do Cinema. Eu falei, então, eu preciso estudar, porque uma coisa é trabalhar na locadora, falar sobre filmes, comprar filmes, fazer escolha, fazer curadoria do que comprar, né? Quase uma curadoria. A sétima arte era como se fosse um inventário desse período de 1900, do início do vídeo no Brasil. Quando eu abri a locadora, a Sétima Arte, eu fui a São Paulo com uma lista de filmes. Quando terminou a locadora, parte daquela lista ainda não tinha sido lançada no Brasil. Olha só. Você é pioneira, Para você né, ter uma Yara? ideia. É pioneira, é. Então a gente chegava, por exemplo, eu cheguei na Globo Filmes. Sabe como que se comprava filmes? Comprava assim. A gente falava, eu quero esse título. Tinha pouquíssimos títulos. Aí a gente falava, eu quero esses. Aí eles falam, é tanto. Aí você fazia a ficha, tal, cadastro. Aí a gente mandava para ele as fitas VHS. Eu vou pegar uma fita VHS. Pega aí. Tem muita gente que tá não conhece. Então, eu ia falar isso. Tem gente aqui, ó, inclusive alunos, ex-alunos maravilhosos, que meus olhos brilham com a educação e com vocês, e que de vez em quando eu falo em sala de aula assim, fita cassete, VHS, o povo arregala no olho, morro de medo. Ó, esse aqui é um filme que eu ainda tenho aqui da Sétima Arte, lançado por uma produtora que chamava Look Video, e era o Sétima Arte 575. Aqui, olha, o VHS. Vocês estão vendo? Ó, tá vendo o VHS? Gente, eu tenho um tesão no VHS. Bem, eu tenho um mundo velho aqui em casa, dentro das caixas, tem o vinil. Olha a caixinha, olha aqui. Então, e esse filme aqui é maravilhoso. Esse filme aqui, eu não me desfaço dele nunca. É um filme do Theo Angelopoulos, um grego. Como é que se chama Paisagem na Neblina. Vocês estão vendo? Será que eu assisti? Esse nome não me é estranho. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é a história de duas... Vou até anotar aqui para eu ver. É a história de duas crianças. É quase uma iniciação, sabe? É a história de duas crianças à procura do pai. Fala de novo. É a história de duas crianças à procura... Não, o título. Fala o título de novo. Paisagem na Neblina. É porque aqui aparece invertido. Paisagem na... não, e tudo bem. A gente vai tentando também. Paisagem na Neblina. Mas você falar é mais fácil. Na neblina. Então, vou olhar. Então, mas aí, queridos e queridas que estão ouvindo a gente aqui, que eu não estou dando para ver direito. Preocupa não que eu estou respondendo e vou eu não estou me vendo, eu não estou me vendo direito, porque a tela tá mais escurinha, porque eu acordei querendo não ver. Eu sou assim, às vezes eu acordo querendo não ver nada. E aí eu tô com esse óculos aqui também e não estou me vendo. É bom porque eu estou falando... para uma quarta parede, ok? Não, e tá tão espontânea, tão autêntica, tão gostoso te ouvir, que eu até tô fazendo poucas intervenções, de tão bom que tá. Mas tem dia que a gente não quer ver mesmo, porque se a gente vê, a gente desiste. E aí a gente não quer ver mesmo, não. Sei bem como é que é. Tá difícil. Tá difícil mesmo. Difícil. Eu tô em isolamento. Fazer um balanço da cultura, aí você vai pontuar pra gente aí, a gente falar desses desafios. Eu quero falar para você o que está acontecendo agora, porque eu acho que é importante, para a gente pensar um futuro, né? A gente tem que sempre reconstruir o passado, né? Porque o passado não passou. O passado não passou. Não passou e tem gente querendo reinventar a roda. E aí, às vezes, até o retrocesso é que está acontecendo. Então, né? o passado é um presente, só é passado porque é um presente que passa, né? Então, aí aí eu comecei a dar aula, falei, então eu tenho que estudar. Aí eu me inscrevi como aluna especial, não é aluna especial, esqueci o nome agora, na Unicamp.
E é muito difícil passar como aluna especial no Unicamp. Na área de cinema, que era pequenininha, assim, era 80-1, sabe? E eu passei. Aí eu fiz como aluna especial porque eu estava no curso. Então, eu acho que a gente tem que aprender sempre, sempre, sempre. E aí eu ia lá, fazia uma disciplina, aí eu fiz uma outra. Porque eu ficava o dia todo e voltava à noite, porque no outro dia eu sou dentista, eu tinha filhos, eu tenho casa, eu tenho locadora, eu tinha a Unitri também. E os boletos todo mês, né? Para pagar. Não é bom nem falar nisso, né? Isso a gente esquece. Aí, queridos, eu fiz 2 cursos que eu adorei, uma com Luciana, que hoje foi lançado, assim, há uns 3, 4 anos, aquele curso que a gente fez, foi lançado um livro dela, que é sobre os primeiros filmes do Joaquim Pedro de Andrade. Joaquim Pedro de Andrade é quem fez Macunaíma, são os primeiros filmes do Joaquim Pedro. Olha, foi tão lindo esse curso. E fiz um outro com o professor Milton de Almeida, falecido. Professor Milton de Almeida estudava a memória, pensava a memória nas imagens do cinema, como ela era escrita. E aí, fiz esses 6 meses desse curso e logo no primeiro no primeiro semestre de 2003. Aí, no segundo semestre de 2003, eles me ofereceram a coordenação do curso por N coisas. Aí eu fui estudar uma outra coisa. O que é montar um currículo para a produção, para pensar uma produção audiovisual, num lugar periférico, num lugar onde não tinha uma cultura cinematográfica nesse sentido. Tanto é que quando eu ia nas TVs, olha, tem produção desses alunos aqui. Eles falavam, aqui em Uberlândia não tem produção audiovisual, Yara. Aqui só tem produção jornalística. E eu brigava, falava, olha, nós temos que dar, porque tem mercado não pré-existe. O mercado é construído por aquilo pelas ações, pelos atos, pelos gestos. Isso que é mercado. Essa história que existe um Deus chamado mercado não existe. O mercado é uma construção. Então, o curso de audiovisual foi virando coisas muito bacanas na minha vida também. E eu comecei... Eu fiz não. Eu fiz o primeiro, depois o segundo... O terceiro foi com a Gisele, que está aí, essa coisa linda. Aí, ó, essa fofa que estava aqui falando. Essa presença da Jorge, que está aqui também, Jorgetânia, amiga. Nossa, que prazer. Tem várias questões aqui, Yara. Deixa eu colocar, que aí a gente vai emendando e fazendo o link para fazer um balanço da questão da cultura hoje. Não, saber a sua história foi ótimo. Eu nunca saberia que você foi dentista. Tô achando o máximo te conhecer mais. Você é cultura, meu bem. Você é cultura, sua trajetória. A Luciana está perguntando se esse tipo de filme, Paisagem na Neblina e outros, tem na Netflix. Posso olhar aqui agora. Tá. Slay está pedindo a opinião sobre a Ancine. A gente sabe de uns babados que teve aí recente também, né? Com relação ao cinema brasileiro. Eu fiquei arrepiada assim, de cima e embaixo, as coisas que a gente... foi ouvindo, né? E o cinema brasileiro, que é referência também, tem produção muito bacana, sendo descaracterizado. E aí me cheirou a censura, queria ver o que você pensa disso. O Slay está até dizendo que o governo detesta cinema. Aliás, detesta cinema, arte, cultura, né? Tudo aquilo que não conhece também, né? Enfim. Aliás, conhece o que mesmo? Depois a gente faz uma lista. Uma lista de uma folha em branco, né? Enfim. A Lurara... acho que é Lurana. Deve ser Lurana. Eu acho que é Lurana. Ela está perguntando da situação da Cinemateca, enfim, que são essas questões que a gente ia fazer o balanço mesmo, né? Olha, menina, já passou metade do nosso tempo e nós nem vimos. Já está 35 minutos. A hora que inteira 60, eles derrubam a gente. Eu sei que a gente é resistente, mas eles tentam derrubar a gente. A gente faz outra depois. Se precisar, faz muitas. Parte 1, parte 2, parte 3, tem problema não. Vamos lá. Então, mas
Vamos ver, começar sobre a Ancine. Então, gente, a Ancine, tudo é muito recente na cultura no Brasil, sabe? É muito recente mesmo, porque nós não tivemos, nós não temos essa tradição. A cultura sempre foi a cultura 1.0. Eu tenho uma proposta, um projeto, eu chego lá na secretaria, ou agora nem secretaria da cultura a gente não tem mais, né? Porque o governo primeiro Lamentável. Temer tentou lá, os artistas voltaram, brigaram, voltou, mas agora não existe mais, né? E um tratamento como se fossem inimigos, né? Os artistas, as Então, professoras, os professores, a ciência, a tecnologia, né? É a eleição dos exatamente. inimigos da vez. Eram as bruxas que manipulavam ervas e curavam lá atrás os judeus, enfim, né? Agora a bola da vez. Nossa Senhora, que Então, antipatia. a Ancine veio no sentido, ela é uma agência reguladora. Essa agência reguladora, ela tem vou emendar uma coisa na outra, ela tem por objetivo, né, regular isso que a gente falou agora mesmo de mercado. Então, ela regula a atividade cultural cinematográfica a partir da sua cadeia de Uhum, produção. Então, por cadeia de produção, a gente entende a criação e a produção, a, a exibição e fruição, a distribuição e a memória. uhum, Então, essa cadeia tem que ser retroalimentada. A memória, que é o que a gente está fazendo aqui agora, até só estou fazendo uma montagem com o que nós falamos, que é, né, a memória, esses filmes, essa história, esse conjunto, né, que está sempre em movimento, né, ele tem que retroalimentar os criadores. Então, a Ancine, ela vem nesse sentido, e ela fez uma coisa muito bonita nesse país. Olha, a Ancine atuou aí, quando entrou o terrível do governo Temer, já começaram os problemas. E agora, problemas, estou falando da existência da agência reguladora, com a liberdade de ser uma agência reguladora. Eu uhum. posso dizer isso também, gente, porque eu me inscrevi na Ancine para ser parecerista externa em 2017, quando eu fui demitida da Unitri. Então, fui demitida porque eu me aposentei, porque os cursos de comunicação lá não estão mais não estou criticando a instituição, não, por favor. Os cursos de comunicação não existem lá mais nessa instituição. Então, os professores todos foram Uhum, demitidos. uhum, Então, eu me inscrevi na Ancine, pelo currículo, pela minha história, etc., que parte vocês viram aqui, e eu fui escolhida. Então, eu fui parecerista externa no ano de 2017, 2018, 2019, fui parecerista externa. Por que todos os pareceristas externos foram, praticamente, não tem trabalho? É porque simplesmente construíram uma... eu vou falar de uma maneira simples para ser rápida. É o seguinte, eles pediram é como se fosse pedir um levantamento de tudo que a Ancine fez. Não foi nesse ano, não, no ano que eles acharam que poderia ter tido problema. De tudo, de 10 anos atrás. Então, a Ancine teve que parar para cuidar disso. E por quê? Porque o TCU, isso foi uma coisa do TCU. Por quê? Porque a Ancine recebe, foi construído uma contribuição que chama Condecine. Essa contribuição, toda a produção audiovisual que você vê em uhum, todas as mídias. Por mídia, gente, mídia é tudo aquilo que comunica, que leva à comunicação. Mídia ou meio é a mesma coisa. Entre eu, a Cláudia e vocês, existe uma interface comunicacional que é esse aparelho aqui, né? Eu tive uma certa dificuldade para entrar, porque é duas coisinhas aqui que parecem um elo. Mas agora que você perdeu a virgindade, bem, é só prazer. Eu e você, depois que eu perdi também, a virgindade é só prazer. Mas, Yara, eu chamo, inclusive, Então na é isso, aí história. a Ancine parou. A A gente Ancine chama está na meio história, parada, assim sim. como tu. É tão interessante isso que você falou,
esses veículos todos, eles são de comunicação, mas são de produção também. É produção e comunicação. Né? Na história Sim. a gente usa o termo produção, né? Quer dizer, não tem nada brotando aí, né? Então, mas parece que a ideia era paralisar, né? Exatamente, mas isso é porque os meios digitais, que a gente fala isso aqui, o computador, porque esse celular nada mais é do que um computador, né? O computador, ele transforma, traduz, semioticamente mesmo, todos os sinais, tudo, as imagens, os sons, tudo, a letrinha, tudo que a gente vê, as cores, em informação, né? Sim. É 0-1, é 0-1. Então, a partir dessa intermediação digital, gente, a gente pôde vislumbrar, né, um futuro no presente onde a pessoa pode produzir a informação, a mensagem, né, o conteúdo, distribuir e divulgar. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante. O dia que o YouTube, a gente estava no curso de cinema, se não me engano era 2006. Um professor, o Valtuir, um amor de gente, que está lá em Santos fazendo audiovisual. Um cara fudido. Muito bom, adoro o Valtuir. O Valtuir chegou e falou, Yara, agora, os vídeos que a gente faz aqui no curso, nós vamos poder colocar num lugar que chama o YouTube. Jura, Valtuir? Eureka, né? Eureka! Mas só podia 5 minutinhos. Então, mas não, isso é outra história. Eu falei que eu sou dinossauro. Eu tenho 64 Não, é porque a tecnologia muda rápido, bem. Eu passei por muita coisa também. Cláudia, eu tenho 64 anos e tenho o prazer de falar que sou. Linda, gostosa, delícia, com 64. Yara, além disso... então, e agora sobre a Cinemateca. Isso, Cinemateca. Então, para Lurana. A Cinemateca, Lurana, ela tem, com todos os percalços que passamos por tudo isso aí, né, ela tem um acervo que nossa, muitas teses, Lurana, muitos trabalhos de memória desse cinema, muita distribuição desses filmes. Tá tudo lá na Cinemateca, com condições assim preservadas até pelo sangue, pelo suor, pela força de muita gente que trabalhou lá. E esse governo não quer, ele não tem interesse em preservar, em pensar a memória, em transformar culturalmente. É muito estranho, assim, é muito estranho, não, é muito bonito a gente perceber o que está acontecendo agora com a Lei Aldir. Eu fiz questão de participar desse processo, estou participando dele aqui em Uberlândia, num comitê gestor da cidade, faço questão, porque esse é um momento maravilhoso, é um momento que a gente é muito potente, porque é como se fizesse assim, uma dobra do tempo daquele sistema de cultura que a gente queria e que vai implantar um dia, esse buraco todo que a gente está vivendo, e aí agora a gente tem a Lei Aldir, que é uma lei que foi construída por um coletivo de partidos, de pessoas, de parlamentares, juntamente com sociedade civil, para tentar emergenciar, vamos dizer assim, né? Isso que os artistas e o pessoal da cultura está vivendo, que é muito duro, porque foi o primeiro que parou e vai ser o último a voltar, né? Outra coisa, Yara, que eu fiquei pensando, eu vou anotando para eu não perder o rumo, aqui é papilim, entendeu? Papilim, eu sou do esquema papilim, porque a gente não deixar nada para trás. Parece que um dos problemas que a gente tem, e aí pensando um pouco o município também, né? A gente sabe que tem agora eleições em 2020, acho super importante você falar, inclusive, de diretrizes para a cultura, porque você é alguém que tem autoridade, conhecimento e trajetória para essa possibilidade.
E a questão de audiências públicas na área de cultura, etc. Mas queria pensar as taxas do Teatro Municipal. O pessoal reclama muito, né? Que vem muita gente de fora e às vezes não consegue potencializar os artistas locais, as pessoas que produzem na região. Queria que você falasse um pouquinho disso, se tem essas dificuldades em relação a taxas, se era possível isso ser revisado. E a gente falar um pouquinho também, o que você pensou, já que você, né, cinéfila, do Oscar em 2020 e das problemáticas levantadas, inclusive daquele que foi premiado e um imigrante aí se despontando. Um imigrante, eu penso aqui no circuito norte-americano, né? Um imigrante com parasitas. Além de Coringa também, Jojo Rabbit, assisti todos, achei assim, que dá pano para manga para reflexões. Né? Até fiquei pensando nessas reflexões de antes, né? Nessa pré-estreia, nesse contexto, né? Que é muito legal, que a gente sente falta, estando aqui. Eu nem chamo de isolamento social, porque não deixa de ser um social virtual, mas distanciamento físico, né, que impossibilita a gente estar, né, a energia, o corpo, essa coisa toda me faz muita falta, né, de estar com as pessoas, de poder debater, discutir, ampliar os meus horizontes com o do outro, é muito legal. E isso também na arte, na cultura e no cinema. Então, são algumas questões que eu anotei aqui para a gente conversar e que, como já está 47 minutos, nós ainda temos um tempinho. Vamos lá. Então, eu acho que com relação às políticas públicas da cidade de Uberlândia, eu só tenho a dizer que a gente tem que cada vez mais exercitar a democracia, né? E que os artistas, os agentes, os produtores culturais estão se organizando, têm que se organizar para reivindicar, conversar com a secretaria, propor projetos. Eu tenho certeza que essa abertura faz parte do processo cultural, de qualquer processo cultural. Com relação a essa história de isolarmos-nos, né? Eu li recentemente uma coisa que me deixou muito, muito abalada, mas eu fiquei muito, muito, muito contente ao mesmo tempo por ter lido, que talvez nós estejamos vivendo a quarta ferida narcísica enquanto humanidade. A primeira foi que a Terra girava em torno do Sol, né? Que a Terra não era o centro do universo. E isso provocou grandes mudanças. Inclusive, perderam cabeça, né? Vamos lembrar, né? Galileu e tal. Então, essa, né? A segunda é o Darwin, né? E a história da evolução, né? Quem somos nós nessa história toda, né? O que é essa história? A terceira é a descoberta do inconsciente. A maioria de nós humanos, nós não agimos porque pensamos. Pelo contrário, é porque sentimos, né? E a outra é essa agora, que a saúde é coletiva, a vida é coletiva. E essa Gaia, a Terra, é coletiva. Então, se nós não nos ativermos a pensar um futuro diferente para esse planeta, para esse mundo, para essas relações todas, não é o mundo que vai acabar, somos nós. Sim, o planeta não precisa de nós, não. Os dinossauros foram embora. Eu falo isso para meus alunos. Não, gente, para nós é um favor. Aliás, para o planeta é um favor. Gente, foi embora. Que é um vírus? O vírus é um pedacinho. Eu dava aula de biologia. O vírus, eu adorava falar do vírus. Meus ex-alunos podem até se lembrar que estiverem vendo. Os vírus são pedacinhos de hereditariedade à procura de um cromossomo. Sim. Né? Vida, se a gente não tomar providências e não ressignificar, reinventar a existência, nós vamos embora. As baratas ficam porque elas suportam radioatividade. Agora, a gente não. Eu vou falar uma coisa linda para você. As baratas e os ratos, né? Exato. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês entrarem no Instituto Moreira Salles. IMS convida. IMS na quarentena, que são artistas que enviaram projetinhos
e que receberam para enviar. E eles estão disponíveis. Eu assisti ontem, gente, uns 15, 20. Gente, mas eu fiquei tão feliz, fiquei tão emocionada de ver. Eu estou no G, porque está por ordem alfabética lá. Eu vi hoje de manhã, eu me emociono de falar. Giovana, eu não conhecia essa senhora. E é uma senhora. E ela canta um samba. E ela foi parceira de Clara Nunes. Clara gravou coisas dela. O samba dela é algo assim, o que está lá para a gente ver. Artistas de várias áreas, sabe, gente? Que se performaram para pensar como que a gente está vivendo esse excesso de dentro. Porque é um excesso de dentro, gente. A gente pode rir aqui, É brincar, narcisístico, é mas esquisito. é um excesso de dentro, gente. E esse excesso de dentro se reflete em tudo. Se reflete em como eu sinto o meu corpo, como eu sinto o corpo de vocês, como eu sinto a vontade de estar perto dos meus filhos. E os mais velhos, que nós deveríamos pedir respeito, né, por estarmos aqui, a todos os mais velhos, a todos os mais velhos. Nós, os que podem, os mais velhos que podem, estão afastados do mundo da vida, se protegendo para continuar vivos. Mas os mais novos que estão na rua tendo que trabalhar, porque é um governo irresponsável, é um governo que o federal deixou para o estadual, que deixou para o municipal, e o municipal deixou, Deus dará. Deus dará, entre aspas, deixou a coisa acontecer. Então, é muito triste isso que a gente está vivendo hoje, muito triste. E a cultura, os artistas, os jeitos de viver, os jeitos de sentir o mundo, eles se explicitam nesse momento a partir de tantos projetos bonitos que estão acontecendo por aí e que estão na rede. Agora, o que nós temos que fazer, que gostamos, que percebemos a importância das culturas, todas elas, a gente tem que construir esse inventário e indicar, falar, olha, veja isso, vá atrás disso, isso é bacana aqui. A gente criar pequenas curadorias, sabe? Para as pessoas que gostam disso ou daquilo. E curadoria é uma palavra que vem de cura. E quem sabe a cura, né? Está nesse cultivar, né? Cultivar os afetos, as dúvidas, as crenças, as dificuldades, inclusive, as diferenças de posições entre uma pessoa e outra. Eu não sei qual o partido que você vai se candidatar, eu não vou me candidatar a nada, não tenho interesse, não estou interessada em me candidatar a nada. Eu estou fazendo um doutorado, aposentada. Eu sou mais velha que os meus professores, todos, meus amores, todos. Eu estou fazendo doutorado na UFMG. Isso não é bonito? Maravilhoso! Maravilhoso. Yara, o melhor partido é aquele que a gente defende as pessoas vulneráveis, e aí tem vários que fazem isso, e a nossa história é essa. As pessoas que mais precisam, inclusive os artistas que estão passando dificuldades e precisam não só dessas indicações, mas da gente ser também audiência, da gente poder estar lá, aplaudir, né? Enfim, no virtual que seja, né? E esses incentivos, né, que a gente lamentavelmente tem visto serem reduzidos. Eu fiquei pensando, enquanto você comentava, não só em políticas públicas, diretrizes também para projetos de leis, eu acho que é importante a gente finalizar dizendo disso, mas você disse do excesso para dentro. Eu fiquei pensando que ao mesmo tempo, é ambíguo, porque ao mesmo tempo o excesso para dentro e a falta do dentro, né? Então, assim, é muita conexão para fora, né? E às vezes pouco para dentro, né? Então nós temos muita gente equipada, mas internamente desequipada, né? Então tem as duas ao mesmo tempo, fiquei pensando, e o Nietzsche me veio, né? O Nietzsche filósofo. O Nietzsche vai dizer que ainda bem que temos a arte para que a realidade não nos enlouqueça. Mas ele diz outro aspecto que na sua fala me chamou a atenção,
quem sabe a tragédia possa ser uma afirmação da vida, porque no meu ponto de vista, nos últimos tempos a gente vive a tragédia. Ele está falando isso em relação aos gregos e a possibilidade da gente viver o sofrimento, e a vida compõe o sofrimento, né? Não dá para esperar um suposto paraíso. Com traumas, né? Como que a gente lida com traumas? É isso que tem para hoje. E em cima disso a gente tem que trabalhar, né? Então eu penso assim, e juntar forças, independente de uma siglazinha que tem duas letras ou três, nós temos que unir forças com as pessoas que têm essa perspectiva, com os vulneráveis, com as pessoas que mais precisam, enfim, para exatamente a gente fazer acontecer. Então ele fala da tragédia como afirmação da vida. Então pode ser uma grande oportunidade nesse momento, e eu não vejo de um outro jeito que não também de mãos dadas com a arte e com a cultura, que é o que nos torna humanos, demasiadamente humanos. Né? É o que nos distingue de outros bichos, é a linguagem e a produção artística e cultural, não tem outra. O que é que nos distingue de outros bichos? Aliás, a gente é pior no aspecto de destruição do planeta. Né? Outros bichos não fazem isso, de destruição uns dos outros. Né? O Brasil é hoje campeão em LGBTfobia, feminicídio, 5º lugar, enfim. Então, para dizer disso, eu acho que é bacana, gostei muito dessa coisa da curadoria que você traz. Vamos amarrar, então, com sugestões de políticas públicas, se você conseguir em poucas frases, de projetos de leis, porque você sabe aquilo que falta, né, em termos de cidade, de país, eu não vou nem colocar, porque eu penso que com quem está aí, a gente tem que mudar quem está. Não dá para... Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e seu eu não governo. sei se vai ser por impeachment, por crime, por o que é, mas assim, aí não tem o que conversar muito, né? Mas em termos de município, o que seria possível da gente pensar juntas? E eu tinha falado do Oscar se der tempo, né? Porque eu penso que também as temáticas que o Oscar trouxe, então, eu acho a gente também repensar questões nossas. Então, faltou esse fechado. Vou começar no Oscar. Faltam 2 minutos, então vai lá. Então, o Oscar é só para falar assim. Foi ótimo estar com você. Aprendi muito, como sempre, uma delícia. Mas é o seguinte, o Oscar... A única coisa do Oscar é o seguinte, que parece que os invisíveis, aquilo que era invisível passou a ser visto. E quando a gente vê pela primeira vez algo que era invisível, a gente fica com dificuldade para falar onde é que está isso. Uhum. Então, eu acho que política pública, eu acho que a gente tem que ter controle social. Acho que a primeira coisa, controle social em todas as áreas da Prefeitura Municipal de Berlândia. Uhum. Controle social Você está falando de conselhos de direitos também, que foram esvaziados, de todas as áreas. E na cultura, eu acho que é democratizar, é pensar... E conversar com quem entende e tem experiência no assunto, né? Eu acho que é abrir fóruns, né? Eu acho que é abrir fóruns. Porque quem entende, eu entendo de uma coisa, mas a senhora que faz o doce, a senhora que faz o doce de abacaxi entende muito mais do que eu de outras coisas. Então, a gente tem que construir. E eu vou terminar só com uma poesia. Fui jogado num cárcere de onde não via a luz do dia. Gritando, eu me iluminava com a luzinha que eu acendia. Maravilhosa, ou seja, cada um aqui com seu brilho e juntos a gente vai fazer um sol. E que seja o sol da alegoria da caverna do Platão. Saiamos da caverna, sai da caverna. Obrigada do escuro. Eu tive outro dia com a Maria José e com a Cida, foi muito bom também, as da cultura. Tem um livro lindo do Pasolini, tem um livro lindo do Pasolini. Tudo, quero passar, tudo. Vocês, e a metáfora daquela coisinha de noite que